Graça e paz, meus irmãos amados. Aqui quem tá falando é Roberto, do canal Eterna Aliança. Que canal maravilhoso, galera. Sabe por quê? Quem chega no canal são muito poucas pessoas. E eu fico alegre com isso, sabe por quê? Os poucos que vêm pro canal fazem parte dos poucos escolhidos. Muitos chamados e poucos escolhidos, não é assim que costumam dizer? Então, muitos são chamados para dentro da religião e poucos são os escolhidos que saem dela. Como diz, né, Apocalipse 18, versículo 3 e 4: sai dela, povo meu, a voz do anjo clama, sai dela, povo meu, para não serdes participante dos seus pecados. Eu estou aqui no ambiente aqui da varanda da minha casa. Vocês vão escutar muito barulho aqui de criança, de moto, de carro. Eu não tenho um estúdio para gravar, então eu vou improvisando aonde dá. Tocou no meu coração, eu gravo vídeo muito esporadicamente aqui para esse canal. Tocou no meu coração de eu estar fazendo esse vídeo hoje, né? Hoje é um domingo, dia que geralmente as pessoas, né, vão para culto ou para missa e nem sabe o intuito do porquê o dia de domingo se originou um dia de culto ou missa, né? E as pessoas não sabem que em inglês a palavra domingo significa Sunday, né? Então, Sunday, por que Sunday? Dia do sol. A religião católica escolheu o domingo como exatamente o dia de idolatria a Mitra, ao Deus Sol, que é esse tal Jesus aí, né? Que as pessoas botam um homem branco, loiro, né? De olhos verdes ou azuis, com um sol atrás. Eu vou botar a imagem aqui, ó, agora para vocês. Essa imagem aqui é o Mitra. Tanto que na razão social do catolicismo, se vocês forem buscar aí, eu vou ver se eu acho também a imagem e vou colocar aqui também. Razão social é escrito Mitra. Então é quem eles adoram. Então, e a religião protestante, como copia tudo que a irmã católica faz, religião protestante escolheu o domingo para o dia principal do culto, que é o mesmo domingo do catolicismo. Religião evangélica construiu templos, botou um sacerdote dentro do templo para fazer uma pregação. Tem batismo, tem ceia, tem dízimo, tem oferta. Isso não pode faltar, lógico, né? A malandragem do sistema, a finalidade do sistema é essa. E várias outras doutrinas e dogmas que são aqui, ó, parecidíssimas. E dizem que é protestante, que saíram do catolicismo e viraram uma nova coisa, sendo que fazem as mesmas práticas, porque o intuito, ó, é somente isso aqui, arrecadação de dinheiro. E o domingo ficou escolhido como um dia exatamente do dia do Deus Sol. E as pessoas ficam cultuando, achando que estão fazendo culto para o Criador, sendo que o Criador nunca pediu culto de ninguém, esse tipo de culto que estão fazendo aí, nem missa, nem prática nenhuma religiosa nesse sentido. As pessoas estão fazendo achando que estão fazendo para o Criador. E é nisso que eu faço vídeo aqui com bastante pena das pessoas que ainda fazem parte desse sistema. Para o vídeo não ficar muito longo, o intuito do vídeo não é esse. Não é esse. O intuito do vídeo é falar de Virgem Maria. Não sei, não programei nada, não sei por onde eu começo a falar sobre Maria. Vamos falar já do quando o Espírito Santo veio, né? E passou a gerar o Messias dentro dela, né? Ela era uma jovem que ia dar em casamento, ia ser dada em casamento para José. José, ao descobrir que ela estava grávida, José, né, separou dela. E aí um anjo veio lá para José, né? E aí mostrou para José que aquele filho que estava ali dentro de Maria não era de um ato sexual, vamos dizer assim, e sim que Deus que enviou por intermédio do Espírito aquele ser que estava dentro da barriga de Maria, e aí José passou a aceitar. E José, né, por ser, né, namorado, noivo dela, o casamento não foi um casamento que nem mais uma coisa
que fazem dentro desses templos imundos religiosos que nada tem a ver com o casamento de Deus. José e Maria nunca se casaram num templo religioso a qual um sacerdote precisou dar bênção nenhuma. O casamento deles já veio do Criador, é o que eu costumo falar aqui no canal. Todas essas religiões que fazem esse tipo de prática, enganando as pessoas, dizendo que você tem que fazer dentro do templo religioso, isso é doutrina, tradições, liturgias humanas. Casamento do Criador, isso tudo é para arrecadar dinheiro. Você tem que dar para poder celebrar o casamento. Então tudo é intuito de arrecadar dinheiro. O casamento do Criador mesmo é exatamente isso. O homem se uniram, a mulher virar uma só carne, amar e respeitar. E José e Maria, após o nascimento de Cristo, com certeza, porque viveram anos num casamento, o casamento ele se constitui por ato, né, sexual, né? Isso até hoje muita gente diz que se não houve o ato consumado, ó o barulho, se não houve o ato consumado, o casamento deixa de existir. Tanto que tem isso até hoje, né? As pessoas fazem isso, mas religiosamente. Então José e Maria, após o nascimento de Cristo, sem sombra de dúvidas, eles passaram a ter práticas sexuais. E a religião católica, o que ela costuma dizer? Até a religião evangélica embarca nessa também, que Maria era Virgem Maria, mas pensa que Maria era virgem por causa somente, né, da região dela genital ter o ímen intocável. E sendo que na verdade não é esse o intuito. As pessoas só veem o físico do evangelho. Como na verdade o espiritual da coisa nunca ninguém vai te ensinar e nunca te ensinou. Porque na verdade para ter esse ensinamento não vem de homens. Isso daí você sente, porque a unção que está dentro de mim ou dentro de você, se você captou essa mensagem, você vai captar de fato qual o sentido do Criador ter escolhido Maria naquela região ali. E o porquê da palavra virgem, né? Por que da palavra virgem? É porque ela nunca tinha tido uma relação sexual? Era por isso? E aí Deus escolheu ela por ser uma menina pura e aí resolveu colocar ali o Messias dentro da barriga dela? Não, pessoal. A resposta é não. Em Isaías 54, versículo 5, acho que é Isaías 54, versículo 5, diz assim: porque o teu Criador é o teu marido. O teu Criador é o teu marido. Foca nessa palavra marido. Relação com o nosso Deus, o único Criador. A palavra virgem, ela é uma palavra que veio do latim, galera. Palavra que veio do latim chamada virgo. Virgo, ela vem do latim, que quer dizer mulher jovem. Então essa palavra virgo, que significa mulher jovem, é a origem da palavra virgem. Então, resumindo, o Criador é o marido, Maria é uma jovem. E por que virgem? Se aqui tem Deus e aqui tem uma menina jovem. Deus sendo o marido e ela sendo uma jovem. Não está falando de relação sexual, até porque o pai é espírito. O assunto é espiritual. Maria, vamos dizer que aqui essa minha mão é a Maria, aqui o Criador. Maria, ela por ser uma menina jovem, no caso virgem fisicamente, sim, vamos dizer sim, porque José percebeu que ela estava grávida como se ela era virgem. Então ela era virgem fisicamente. Mas o sentido da virgindade dela não é fisicamente, é o sentido espiritual. Por quê? Maria, naquela região onde ela estava ali habitando, era uma região de pessoas totalmente perdidas e já corrompidas com idolatrias a vários ídolos. Maria era uma menina jovem que ela não se envolvia com esse tipo de paganismo. A Maria é como se fosse o Abraão da época. Como assim? Abraão vivia no meio daquele povo e foi que foi escolhido pelo Criador para ser retirado daquela terra. Maria, ela foi escolhida por quê? Porque ela também, no meio daquela região, ela era uma mulher
que não tinha se deitado com nenhum outro marido. Mas é deitado fisicamente? Não. Deitado na intimidade, né? Ter tido uma relação íntima em espírito. Ela era uma menina virgem de idolatrias a outros deuses, outros maridos, que Israel já estava totalmente contaminada, que nem a passagem da mulher samaritana, a qual o Messias vira para a mulher samaritana e fala: chame o seu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Ele diz: bem disseste, tivestes 5 maridos, o que você tem agora não é o seu marido. Ali ele está se referindo aqui, a cidade de Samaria já tinha adorado, 5 povos que tinham ido para lá levaram vários deuses para Samaria. Vou recolher a mão, tá, galera? E aí o povo de Samaria, eu estou falando de Maria ainda, mas para vocês entenderem a palavra marido. O povo de Samaria tinha adorado a vários deuses de vários povos, 5 povos que tinham vindo habitar em Samaria. Por isso que o povo de Israel, né, de Judá, ali, as pessoas que eram judeus de fato, eles ignoravam o povo de Samaria, se apartaram daquele povo. Por quê? Eles consideravam aquele povo de Samaria um povo totalmente idólatra. Por quê? Porque adoravam a vários maridos. E quando Cristo falou: chame o teu marido, ela falou: não tenho. Aí ele falou: bem dissestes, porque tivestes 5. O que tem agora não é o seu marido. Qual o que tem agora? Era o que o Messias veio anunciar, que era o marido, que era o mesmo de Maria, o mesmo nosso, que é o nosso Criador. Samaria adorava vários deuses, mas o Criador, que era o marido de fato, que era para ser, vamos dizer assim, adorado em espírito e verdade, Samaria não adorava. E aí ela fala: veja que tu és profeta. Quer dizer, ele ali captou em relação a Samaria, que Samaria era um povo pagão que adorava vários deuses, a vários maridos. Então o povo de Samaria, ele se deitou, né, não fisicamente, mas espiritualmente, com outros maridos. E o que tinha agora, que era o Criador, que o Messias veio anunciar, não fazia parte de Samaria. E aí o Messias veio, anunciou para ela. O que ela fez? Quando ela saiu de perto do Messias, ela foi divulgar quem era esse marido, quem era esse Deus. Ela foi espalhar para todo mundo quem era. Voltando na Maria. Então deu para captar em Samaria o que estava acontecendo, no caso, o que aconteceu antes, né, do Messias vir. Maria era uma menina que vivia naquela região, uma jovem, que não se corrompeu com os atos daquele povo, que eram atos de pessoas paganizadas da região onde ela habitava. Então o Criador viu nela pureza, não de corpo, não da genitália dela, viu pureza nela, virgindade, da intimidade dela, de espiritualmente, de não se envolver com outros deuses, assim como Abraão, hein? Então o Criador escolheu a Maria exatamente por ela ser uma jovem que não se corrompeu com aquele povo lá que já estava totalmente idólatra, né? Então ela era uma jovem a qual ele viu, por isso que diz lá em Mateus lá, que Deus viu graça em Maria. Por que ele viu graça em Maria? Exatamente por tudo isso que eu estou falando, por ser uma jovem maravilhosa daquela região, uma jovem que de fato ela já adorava ao Criador em espírito, sem ninguém nem precisar vir, vamos dizer assim, anunciar ele de verdade para ela. Então o que ela fez? O que o Criador fez? Usou a Virgem fisicamente? Sim, mas o intuito não é Virgem Maria fisicamente. É virgem que nunca se envolveu com outro Deus, com outro marido. O marido que ela estava se envolvendo ali, por isso que o Espírito, né, do Criador veio até Maria, que era a relação do marido verdadeiro, espiritual, com aquela jovem. Por isso que ela foi designada, e ela é uma mulher a mais prestigiada do mundo até hoje. Maria, só que infelizmente vem a religião. Hoje, se Maria tivesse viva, ela abominaria
tudo que as religiões, principalmente até católica, né, que criou imagens de Maria, idolatram estátuas de Maria. Hoje, se ela tivesse aqui, assim como todos os outros que foram canonizados pela religião católica, todos. Por que a religião católica é malandra? Por que ela espera as pessoas morrerem para poder canonizar? Porque com certeza aquelas pessoas vivas que estavam sendo canonizadas, com certeza elas falariam assim, agora é uma maquita, galera, que tá fazendo barulho. Com certeza as pessoas falariam assim, parem, vocês não tem que fazer estátuas nenhuma para mim. Honra e glória somente ao Criador. Eu não sou digna de vocês me adorarem, de me seguirem, de fazer estátuas para poderem fazer qualquer tipo de idolatria perante a mim. Então o que eles fazem? Eles esperam morrer as pessoas para querer idolatrar. Então Maria, com certeza, sem sombra de dúvida, ela estaria hoje aqui detonando tudo que há séculos fazem. Detonando, porque eles usaram a imagem de Maria, uma mulher maravilhosa, mentindo. E olha a maior gravidade disso. Não tem as freiras das escolas, não tem as freiras nos colégios, as freiras dos conventos. A religião é tão mentirosa que olha o que elas fazem. A religião aprisiona essas mulheres mentalmente, a qual diz que elas têm que ser como Maria, virgem como Maria, e na verdade as mulheres ficam casta a vida inteira, não tem famílias, e a religião ainda é puta, sabe o que para elas? Se elas morrerem e tudo mais, os bens que as famílias deixarem para elas, elas têm que passar para o nome da religião católica. Então, a religião ela é 100% fins lucrativos, até para aprisionar as pessoas, porque quando se fala lá, o povo foi destruído por falta de conhecimento, aí fala, porque tu, sacerdote, quer dizer, o sacerdote aqui ocasiona tudo isso. Os líderes religiosos imputam isso, e coitada dessas freiras, que na verdade elas acreditam no que a religião imputou para ela, que na verdade Maria era virgem fisicamente, e por isso que Deus escolheu ela por ser virgem fisicamente. Não, ela era uma jovem que nunca tinha se corrompido e se envolvido com nenhum outro Deus. É verdade. E por isso que ela foi uma pessoa maravilhosa e Deus viu graça nela. É isso. O vídeo é só esse, galera. É rápido. E é isso. Valeu, falou, tchau e fui. Volto para outros vídeos, hein? Valeu.